Outra doença que nós temos é o herpes simples, né? Que o herpes simples, ele pode ser ou vaginal ou pode ser labial, tá? Existem outros tipos de herpes? Existem, que são aqueles que tipo, tem o herpes zoster, tem os outros tipos de herpes que é causado em outras partes do corpo. Mas como a gente vai falar de IST, né? Então a gente vai falar sobre os dois mais comuns, que é o simples, que é o labial e o vaginal. Muita gente acha que é um tipo só que causa esses dois. Porém, é assim, minha gente, é o mesmo tipo de vírus, porém, não, é o mesmo vírus, porém eles são de tipos diferentes, tá? Então é o HSV, o nome do vírus, HSV. Aí tem o HSV tipo 1, que é o que causa o herpes labial, e tem o HSV2, que é o que causa o herpes genital, né? Que vai aparecer ali na genitália, tanto masculina quanto feminina, tá? Então, o que é esse herpes simples, né? Esse herpes vai ser tipo como se fosse bolhas, né? A formação de bolhas. Então, são bolhas que a gente chama de vesículas, bem pequenininhas, essas bolinhas. São mini bolhas, na realidade. E essas bolhas, elas se acumulam, né? Uma em cima da outra, vão se juntando ali. Então, elas ficam bem próximas uma da outra e formam como se fosse uma lesão só, tá? Porém, são mini bolinhas, tudo próximas uma da outra. É o que causa, né, a lesão da herpes, tá? E assim, minha gente, esse é como se fosse um agrupamento de bolhas. E esse tipo de herpes, muita gente tem, tá? É infectado por o vírus, porém nunca, vamos dizer assim, desenvolveu a doença. Por quê? Porque o herpes, ele é um vírus que ele pode ser um vírus incubado, assim, ele pode não aparecer. Você pode ter o herpes no seu corpo e você ser assintomático. E você pode viver assim o resto da sua vida e nunca desenvolver a doença, tá? Nunca a doença se aparecer, tá? Foi feita uma pesquisa que viram que mais da metade da população tem herpes, tem o vírus herpes, nem que seja o labial, tá? Que é mais comum é o labial. Então, foi feita essa pesquisa que mais da metade da população tem esse vírus e muitos nem sabem, porque não desenvolve. Por quê? Porque para desencadear, né, manifestar os sintomas, tem alguns fatores, né, que desencadeiam. Então, normalmente é estresse ou a imunidade baixar, tá? Você está com a imunidade, de repente sua imunidade baixa, né? Então, isso causa também o aparecimento, né? Você tá com o vírus incubado e do nada ele aparece, né? Então, são essas manifestações. Uma febre muito alta que você teve, tá? Então, assim, você pode também ter por exposição solar, às vezes você expõe ali, por exemplo, o lábio, fica muito exposto ao sol, aí às vezes acaba também estourando a herpes, como a gente fala, certo? Então, assim, normalmente aparecem essas vesículas, como eu disse, essas bolinhas pequenininhas, agrupadinhas, formando a lesão, tá? São bem doloroso, tá? É bem dolorida a lesão causada, tá? E ela desaparece, né? Passam alguns dias. Se você tratar, desaparece mais rápido. Se você não tratar, vai desaparecer do mesmo jeito, tá? Porém, demora mais. E assim, é tido que a primeira vez que aparece, que manifesta, ela geralmente ela é mais grave e mais demorada. A primeira que você tem. Aí depois fica tendo as recidivas, né? De vez em quando ela aparece, porque é um vírus não tem cura, minha gente. Vírus é algo que você trata ali, os sintomas e tudo, mas não tem cura. Então é algo que você sempre vai estar ali dentro do seu organismo e às vezes pode acontecer dele se manifestar. Nos casos que eu disse a vocês, né? Ou baixa imunidade, estresse, febre, exposição solar, né? Que vai causar a manifestação, né, dos sintomas, tá bom? Então pode melhorar e pode voltar, tá? Então aqui a foto para vocês verem como é o labial, né? Então é o agrupamento de bolinhas que formam uma lesão só, né? Parece que é uma bolha grande, mas não é. Como se fosse várias bolinhas juntas. Aqui é o labial e aqui é o genital, tá? Que é no pênis e aqui é na vagina, tá vendo? Aí o agente causador, como eu disse a vocês, é o HSV, tá? Ó, HSV1 e HSV2, tá? Então, o HSV1 é o labial e o 2 é o genital. Aí foi visto, né, aqui tá falando o seguinte, que foi feita uma pesquisa e foi visto
que os vírus, né, eles, vamos dizer assim, estão trocando de lugar por conta do sexo oral. Né? Então, assim, aquele vírus que era para estar na boca ali, o tipo 1, que era para estar na boca, muitas vezes ele é encontrado na região genital. Por quê? Por conta do sexo oral. E o contrário também, o que era para estar ali na região genital, que é o tipo 2, às vezes ele é encontrado no lábio, né? Por conta da prática do sexo oral. Né? Então, faz a prática do sexo oral ali, né? Pessoas contaminadas, com pessoa contaminada, né? E acaba o vírus, vamos dizer assim, mudar de local, tá? E a transmissão, ela se dá, né, pelo contato direto ali com as lesões, né, com a pele da mucosa, né? E também, às vezes, você não tem sintoma, mas mesmo assim você está transmitindo. Então, se você tiver um contato direto com a lesão, você já vai se infectar. Ou então, se você, por exemplo, a pessoa está com herpes aqui, você vai dar um beijo na pessoa, né? Beija. Então, você já está pegando o vírus ali. Ou mesmo que não tenha nenhum sintoma, né? Ele também é transmitido, mesmo que as pessoas infectadas estejam assintomáticas. E de mãe para o recém-nascido na hora do parto. Então, durante o parto, ali, se for um parto, vamos dizer assim, vaginal, e no momento do parto, a mãe ela esteja com as vesículas na vagina, e o bebê, durante a passagem, né, ele tenha contato ali com aquelas vesículas, com a lesão, aí ele pode se infectar. Então, teve o médico, né, o ginecologista ali, o obstetra, que vai fazer aquele parto, percebeu que a mulher ela tem alguma lesão na vagina, no canal vaginal, se ele visualizar, né, for algo visível ali, então o parto normal não é indicado, porque a criança ela pode pegar, né, aquela doença, aquela infecção durante ali a passagem, tá? E o período de incubação, minha gente, é indeterminado, porque você pode ter o vírus e você não saber, tá incubado ali, né, você ser assintomático. Então, por isso que não tem um período de incubação, vamos dizer assim, de apresentar os sintomas certo, né? Porque você pode, como eu disse a você pode viver a vida toda ali com vírus no seu corpo e você não manifestar, tá? Então é indeterminado. E o tratamento, né? Não tem cura, como eu disse a vocês, é um vírus não tem cura. Porém, há o tratamento, né, para você aliviar os sintomas e fazer com que eles desapareçam mais rápido. Então, o que é usado, o medicamento principal é o aciclovir. O aciclovir, ele tem ele tanto como pomadinha, né, creme dermatológico, que aqui tem até a foto, né, usando, como tem também o comprimido e tem também o pozinho liofilizado, que é aquele pó que você faz injeção, injetável, igual a penicilina, né? Do mesmo jeito da bezetacina, tem um pozinho que você tem que diluir com água destilada. Então, do mesmo jeito, o aciclovir, ele também tem, né? Então, quem vai determinar o tipo melhor vai ser o profissional que vai estar atendendo aquele paciente. Bom, um outro tipo de IST é o linfogranuloma venéreo. Linfogranuloma venéreo, minha gente, também é um IST causada por uma bactéria. Né? A gente tá vendo que a maioria das ISTs são causadas por bactérias. Então, assim, ele causa, a princípio, ele causa uma lesãozinha, tá? Então, vai aparecer uma lesão ali no genital do paciente infectado. E aquela lesão, ela desaparece muito rápido. Então, apareceu, com 3 a 5 dias depois ela já desaparece. Tá? Então, apareceu a lesão, com 3 a 5 dias ela desaparece. E depois que ela desaparece, com mais ou menos 2 a 6 semanas depois que aquela lesão primária surgiu, vai aparecer um segundo sintoma, que é o sintoma principal dessa doença, que é o que a gente chama de bubão inguinal. O que é bubão inguinal, minha gente? Vai ser como se fosse um inchaço bem grande na região da virilha desse paciente, tá? Então, é como se fosse um caroço que é interno, entendeu? Então, vai surgir esse caroço aí na parte interna, né, da virilha desse paciente. Então, esse caroço, com o passar dos dias, se não for tratado, se não for drenado, ele vai estourar. E depois que ele estoura, né, ele abre ali a pele, cria algumas fístulas, que a gente chama, né, a abertura ali da pele, e vai ficar drenando o pus,
tá? Então, aqui na foto, mostrando pra vocês. Primeiro, aparece uma lesãozinha, tá vendo? É uma lesão. Em 3, 5 dias que essa lesão aparece, ela some, tá? Então, ela vai sumir. Depois, com mais ou menos 2 a 6 semanas depois, aparece o bubão. Tá vendo aqui como é? Ó, é como se fosse um caroço na virilha, tá vendo? Aqui. E se ele não for drenado, esse caroço, se não for tratado, porque ele é tratado com antibióticos também, né? Então, o paciente que tem essa doença, ela tem que tomar antibiótico também. Então, se não tomar esse antibiótico, tá? E não drenar esse bubão aqui, que é o que a gente chama bubão inguinal, esse caroço, ele vai estourar, né? E vai secretar pus, porque dentro dele é só pus, tá? Então, assim, esse bubão que é muito doloroso, muito, muito, muito. Quem tem eles que dói bastante e que normalmente ele aparece apenas em um lado da virilha, tá? Porém, pode acontecer também de aparecer dos dois lados, mas normalmente é em um lado só. Tá vendo? Ó, aqui é quando ele aparece, né? Tá vendo? Aqui é a feridinha some, depois começa o bubão, tá vendo? É só o inchaço. Aí ele vai crescendo, vai passando os dias, você não trata, aí vai crescendo, tá vendo? Ele fica bem assim, bem inflamado, inflamado, tá vendo? Aí, se não tratar, não tomar os antibióticos e não drenar isso aqui, ele vai se romper, ele vai estourar, tá? Porque ele é cheio de pus, tá vendo aqui também? Que é na mulher, dos dois lados, que no homem é só em um lado só. Normalmente é só de um lado que nasce. Os sinônimos, né, pode ser chamado também de linfogranuloma inguinal, mula, bubão, doença de Nicholas-Frave, tá? Então são os nomes que também pode chamar, tá? Mas o nome principal é linfogranuloma venéreo. E ele é causado pela clamídia, tá? Clamídia trachomatis. E as complicações, né, principais, elefantíase. Elefantíase, minha gente, é como se fosse um inchaço, tá? Um inchaço anormal do pênis, pode causar no homem do pênis e no escroto, tá? O escroto é o saco. Na mulher, na vulva, né? Pode causar também proctite, que é a inflamação no reto, e estreitamento do reto, tá? Então, pode causar tudo isso. Se não for tratado, né, corrigido aquilo ali. E a transmissão, normalmente é a relação sexual, tá bom? E o período de incubação é de 7 a 60 dias. Então, pode demorar. Você se infecta e pode demorar até 2 meses para aparecer os sintomas. E o tratamento, como eu disse a vocês, é com antibiótico, tá? Então, tem os antibióticos que é usado. Tá vendo como fica? Ele estoura, depois ele fica drenando o pus. Então, tem que ser feito também a aspiração, tá? Dele. Então, é tratado tanto com os antibióticos, né? Para poder tratar a bactéria, a clamídia, como também vai ser feito a aspiração. Aqui são os medicamentos que são usados, tá? Que podem ser usados. Tá bom? E é muito importante que o parceiro ele também seja tratado, mesmo que ele não apareça sintomas. Então, aquele parceiro que teve relação sexual, mesmo que não seja, vamos dizer assim, um parceiro fixo, mas que teve relação sexual até 2 meses, com até 2 meses aí tem que fazer o tratamento. Se tiver tido relação com mais de 2 meses, não precisa, porque senão ele já teria aparecido o sintoma também. Mas se teve 2 meses, até 2 meses, aí tem que fazer o tratamento também, mesmo que não sinta nada, tá? Uma outra doença, né, que nós temos, IST, infecção, é a donovanose, o nome. Tá vendo como é um nome bem diferente? Donovanose. É uma doença, minha gente, causada também por uma bactéria, e é uma doença, assim, bem triste, vamos dizer assim, bem horrível, que eu acho. Né? Por quê? Porque ela causa uma lesão, tá? Também uma ferida ali, uma úlcera, ou geralmente é no órgão genital, às vezes aparece no ânus, né? Pode aparecer em qualquer parte ali da genitália. Então, causa essa úlcera, que é uma úlcera bem avermelhada, tá? Com fácil sangramento. Então, se você tocar, ela é fácil sangrar. E é bem dolorosa também. E assim, aparece a lesão e depois, conforme vai passando os dias,
aquela lesão, ela vai aumentando, né? Então, é como se fosse comendo os tecidos em volta, sabe? Então, a lesão, às vezes, é bem pequenininha, mas aí vai comendo os tecidos em volta e aquela lesão vai aumentando, 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 entendeu? Então, é uma doença que ela precisa ser tratada, porque senão vai virar uma úlcera enorme. Que os sintomas em volta vão sendo como se fosse comido ali pela bactéria, tá? Então, assim, os sintomas, ela causa úlceras, né, e destruição na pele. O nome da bactéria que causa é Klebsiella granulomatis, que afeta a pele e mucosas, né, da região da virilha, genital e ânus. Então, ela surge e vai danificando ali a pele em volta, tá, minha gente? E o diagnóstico, né, é feito com avaliação ali dos sintomas, né, o aspecto da ferida, e pode ser feita uma biópsia também da ferida. Então, coleta ali um pedacinho daquela ferida para realizar a biópsia, né? Também pode ser feito, e pode ser feita a microbiologia da ferida, né, para ver qual é o micro-organismo, né, dali daquela ferida, certo? E é feito por o contágio, a forma de contágio por relação sexual também. Ó como é horrível. Tá vendo? Aqui já tá bem grande no pênis, tá vendo? Aqui, ó, na região genital, perineal, todinha. Então, ela começa pequenininha, mas aí vai comendo mesmo o tecido em volta. Aqui é a foto da bactéria. Tá vendo aqui na glande? Olha como esse pênis tá horrível. Tá vendo? Aqui. Se não for tratado, vai comendo tudo em volta, minha gente. Porque não começa grandão assim, começa uma lesão pequena. Tá? E o tratamento ele é feito com antibiótico. Normalmente, o antibiótico que é usado é o azitromicina, né? O astro, que a gente fala. Normalmente feito com ele. Mas tem outros antibióticos que também podem ser feitos, né? A doxiciclina, né? Ciprofloxacicino. Ai, minha gente, tem umas palavras, né? Que a pessoa se atrapalha. Pronto. Pode ser feito com vários tipos de antibiótico, tá? Mas o mais usado é o azitromicina. Então, assim, é um tratamento também que é simples, né? Então, assim, faz o tratamento, o parceiro também tem que ser tratado, tá? Mesmo que não tenha sintomas. Ou aquela pessoa que teve relação sexual com até 2 meses também tem que ser tratado. Igual o linfogranuloma, né? A forma de tratamento do parceiro é do mesmo jeito. Se você teve até 2 meses, teve alguma relação sexual com essa pessoa, tem que fazer o tratamento também, tá bom? Então, faz o tratamento e depois retorna para o médico avaliar, ver se todas as lesões sararam realmente, tá? Se desapareceu tudo. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre escorrimentos uretrais, né? Então, se vocês lembram, né, lá na aula de anatomia do aparelho reprodutor feminino, que eu falei, né, que nós temos 2 entradas, né? Nós temos a uretra e nós temos a vagina. A uretra fica em cima e a vagina embaixo, não é isso? Que a uretra é a ligação, né, ali da parte ali da vagina com a bexiga, certo? E nós temos a entrada da vagina, né, que é por onde nascem os bebês, que é por onde sai o sangue menstrual, né, por onde acontece ali a relação sexual, certo? Então, nós vamos começar a falar sobre escorrimentos uretrais. Então, são aqueles escorrimentos que eles estão saindo da uretra, não é da vagina, tá? Então, são corrimentos que saem ali da parte da uretra, minha gente, não é da vagina, para vocês não confundirem, tá bom? Então, nós temos 2 tipos. Nós temos a uretrite, que uretrite quer dizer inflamação da uretra, né? Então, nós temos a uretrite gonocócica, que é a gonorreia, a famosa gonorreia. Para quem não sabia, é uma inflamação da uretra, tá, minha gente? Então, é uma parte de corrimento que é da uretra, não é vaginal, tá? A gonorreia. E nós temos a uretrite não gonocócica, que é aquela que ela é causada por outros micro-organismos, que não é o causador da gonorreia, tá? Mas que também vai causar essa inflamação ali na uretra, né? Pode ser tanto da mulher quanto do homem. No homem, né, como eu tinha dito a vocês, a uretra, ele só vai ter um canal só, né? Que é a uretra, a mulher que tem 2, tá? Então, assim, antes de começar falando sobre a gonorreia, né? A uretrite gonocócica.
Então, a gonorreia, minha gente, ela é uma doença, né, que ela é causada por uma bactéria também. E essa bactéria, ela vai causar, o principal sintoma é a parte do corrimento purulento, que é aquele corrimento mesmo que é um pus mesmo, você vê que é pus. Então tem o odor de pus, né, que pus ele tem aquele odor forte. Então é aquele corrimento amarelo esverdeado, né? Então aspecto de pus mesmo, que sai ali da uretra, tá? Então é o sintoma mais comum. Então assim, inicialmente começa a aparecer, não vai sair logo, quando você é infectado, não vai sair logo o corrimento. Então, nos primeiros dias, você vai começar a sentir uma coceira, né, ali na uretra, que é o prurido, que a gente chama. Então, você começa a sentir aquela coceirinha ali na uretra. Aí, passa alguns dias, aí você começa a sentir o desconforto na hora de você urinar, né, durante a micção. Você vai urinar, você sente arder, certo? Então, tem a coceira junto com a ardência a urinar. Aí depois é que começa a sair o corrimento da uretra. A princípio, o corrimento, ele não já vai sair na coloração de pus, né? Ele vai sair primeiro um corrimento mais fino, né? Uma coloração assim mais transparente. E conforme os dias vão passando, né, que ele vai ficando com aquela cor amarela esverdeada, que aí você vê que é o pus mesmo saindo, tá? Então, assim, pode dar febre nessa pessoa, tá? Nas mulheres, muitas vezes, não aparecem sintomas. No homem, normalmente aparece. Nas mulheres, pode não aparecer. Principalmente, assim, nos primeiros dias, tá? Aí, no homem, normalmente aparece mais. Então, pode ter, o infectado, ele pode ter febre. Pode acontecer também de ter problema ali também, dor pélvica, né? Então, vai sentir dor abdominal, né? Dor ali no pezinho, que a gente chama pezinho da barriga, né, minha gente? E também ele pode apresentar o que a gente chama de conjuntivite gonocócica, que é a partir da gonorreia, quando aquela bactéria da gonorreia, ela vai para os olhos. Né? E quando isso acontece? Às vezes, principalmente o homem, né? Quando ele vai urinar, ele precisa pegar no pênis, né? Precisa pegar no pênis ali com a mão, né? Então ele pega, urina e muitas vezes ele não lava a mão. Então às vezes fica o contágio ali da bactéria, fica na mão, né? Às vezes ele fez xixi nos primeiros dias que ainda não tá saindo aquele corrimento. A bactéria ficou ali na mão, ele não lavou, colocou no olho. Então a bactéria se prolifera no olho, então vai causar a conjuntivite gonocócica. Então, aquele olho vai ficar bem vermelho e vai ficar secretando pus, minha gente, do olho, tá? Então, vai sair pus mesmo no olho. Igual sai no pênis, na vagina ali, né, na uretra, né, da vagina da mulher, quando sai do pênis ali, da uretra, vai sair do olho também, né? Então, ele fica muito sensível à luz, não aguenta ficar em ambiente claro, tá? Então, é os principais sintomas de quem tá acometido com a gonorreia. Então, aqui são as fotos com a gonorreia no pênis, tá vendo aqui como é? Aí fica saindo essa secreção, né, do pênis, escorrimento. Aqui é a conjuntivite gonocócica, olha como fica o olho, drenando o pus mesmo. O nome da bactéria que causa é a Neisseria gonorrhea, tá? Então, assim, minha gente, é um tipo de bactéria, de doença, assim, que ela é bem gravezinha também. É um tipo de infecção, um IST, que ela é bem grave, né? Principalmente na mulher, se a mulher ela for ter filho, se ela tiver grávida, ela tiver essa doença, ela pode causar vários problemas, assim como a sífilis causa vários problemas na criança, né? Então, ela pode ter um bebezinho de baixo peso, o bebê pode nascer morto, né? Ela pode sofrer um aborto espontâneo, o bebê nascer prematuro, tá? Então, causa vários problemas, né? Então, ó, pode causar uma gravidez ectópica, né? Ou seja, aquela gravidez em que o bebê, ele, ao invés de ser gerado no útero, né? Como a gente sabe que no útero é que o bebê vai se desenvolver, ele ficou na trompa, né? Que é onde ocorreu a ovulação ali, ele vai pro ovário para algum lugar, migra para outro lugar. Essa é uma gravidez ectópica que a gente chama, né? Que tem que ser retirado, né? Não vai nascer, não tem como. Que o bebê precisa estar no útero para ele conseguir desenvolver. Pode causar doença inflamatória pélvica, infertilidade. E, gente, é uma das principais causas da infertilidade feminina, é a gonorreia,
tá? Porque causa problema ali, seja do útero, seja ali na região das tubas, o que for, aí a mulher ela fica com problema para engravidar, tá? Então pode causar pneumonia e no bebê, né? No bebê pode causar pneumonia ou otite média, né? Aquele bebezinho que vai ter muita dor de ouvido, infecção de ouvido, tá? E a conjuntivite gonocócica, foi o que eu mostrei para vocês, né? A foto. A transmissão é sexual, né? E como eu disse a vocês, acontece da mulher não ter sintoma, como eu disse, né? Muitas vezes a mulher ela é assintomática. O homem sempre ele vai ter sintomas, né? A mulher pode acontecer dela ser assintomática. E pode transmitir, né, como eu disse, de mãe para o filho, tá? O período de incubação é de 2 a 10 dias. E o tratamento também vai ser com antibióticos, tá, minha gente? Então, são esses antibióticos aqui que são usados, né? Normalmente são feitos a associação de 2 antibióticos juntos, tá? Então, é feito o tratamento com azitromicina, com outro antibiótico, é feita a associação deles dois, tá? Então, ó, pode ser feito esse tipo de tratamento ou esse tipo de tratamento, certo? Em caso, se a mulher ela tiver gestante, aí ela tem que optar por esse segundo tratamento aqui, tá bom? E a uretrite não gonocócica, foi o que eu disse a vocês, é aquela inflamação da uretra, né, onde vai sair também corrimento ali pela uretra, porém não é causada por aquela bactéria que causa a gonorreia, né, então vai ser por um outro tipo de micro-organismo. Então acontece de algum outro tipo de micro-organismo se prolifera ali na uretra e vai causar esse corrimento, tá? Normalmente o corrimento desse tipo aqui de doença, desse tipo de uretrite, não é aquele corrimento purulento da gonorreia, tá, minha gente? É um corrimento clarinho, tá? Mas ele é grossinho, diz que ele se assemelha um pouco à clara de ovo, né? O aspecto de ser um pouco pegajoso e de ser clarinho, como a clara do ovo, tá? Então, é um problema que tem que também ser tratado, porque na mulher, ela pode inflamar, já está, vamos dizer assim, a uretra já está inflamada. Pode causar uma inflamação também ali do aparelho reprodutor. Então, pode inflamar o útero, trompa, tá? Os ovários. E essa mulher, ela vai impedir que essa mulher engravide. Então, essa mulher, ela também ela pode ficar infértil, tá? Se não for tratado. E é um exame que ele é feito, né? O diagnóstico, ele é feito através de uma urocultura, tá? Então, viu que tá saindo ali aquela secreção da uretra, é feita uma urocultura, né? Então, é coletado a secreçãozinha ali da uretra, né? E levado para o laboratório para investigar qual é o agente que causou, né? Então, se é uma bactéria, se é um vírus, se é um fungo, né? Então, é feito essa urocultura, né? Visto qual é o micro-organismo que tá tendo ali na uretra daquela pessoa, para poder tratar, né? De forma específica, né? Então, normalmente ele é tratado com antibióticos, tá? Então, assim, normalmente o causador, minha gente, dessa doença é a clamídia, tá? Então, é feito o tratamento para a clamídia, tá bom? Agora, caso faça a urocultura e dê um outro tipo de bactéria, aí vai tratar de acordo, né? O remédio vai ser tratado de acordo com aquela bactéria específica, tá bom? Esse tipo de tratamento aqui é o mais usual, tá bom? Pronto, a gente falou sobre os corrimentos uretrais, nós temos os corrimentos vaginais, né? Então, os corrimentos vaginais, nós temos 4 tipos principais, né? Que são os que mais acometem as mulheres, que é a vaginose bacteriana, que é o mesmo Gardnerella, tem a candidíase vulvovaginal e nós temos o tricomoníase genital, tá? Vamos falar de cada um de forma específica. Então, minha gente, a vaginose bacteriana, ela é causada pela Gardnerella. A Gardnerella, ela é uma bactéria, tá? Que ela é uma bactéria da nossa flora vaginal. Então, é uma bactéria que a gente tem na nossa vagina, tá? Então, lá no canal vaginal da gente tem Gardnerella, certo? Porém, quando acontece de dar a vaginose bacteriana, é quando essa bactéria, por algum motivo, ela se prolifera, ela aumenta, certo? Ela aumenta ali de quantidade e por algum motivo, normalmente, no caso, como a gente tá falando de ST, nesse caso, por conta de uma transmissão aí, né, durante a relação sexual. Às vezes o companheiro
ou a companheira, quando é do sexo feminino, né? Porque mulher passa para mulher também, né? No caso das mulheres homossexuais. Então, quando se transmite, né? Então, essa transmissão aí sexual, né? Então, acontece de haver esse aumento, né? Essa proliferação ali na vagina. Então, ocorreu essa proliferação, esse aumento anormal, né? Então, vai causar a doença, tá? Gardnerella vaginalis é o nome da bactéria. O nome da doença é a vaginose bacteriana, tá bom? Então, assim, ocorre quando, como eu disse a vocês, quando ocorre esse desequilíbrio ali da flora vaginal. Aumenta a quantidade de Gardnerella que deveria ter na nossa vagina, certo? E quais são os principais sintomas, minha gente? O principal sintoma é o corrimento, tá? O principal sintoma vai ser o corrimento. Que esse corrimento, ele é um branco acinzentado, tá? Ele não é aquele branco bem branquinho, né? Ele é um branco que ele é mais acinzentado e é muito podre, tá? Isso é um corrimento que ele é muito fétido mesmo, que o cheiro dele se assemelha a peixe podre, né? Então é aquele corrimento que ele é bem fedido mesmo, branco acinzentado, né? Ele tem algumas bolinhas, pequenas bolhas, e o cheiro dele piora quando a mulher ela tem relação sexual ou durante a menstruação. Aí é que o cheiro, né, piora, tá? Então é isso que acontece. Por conta desse aumento dessa Gardnerella na vagina causa a doença, tá bom? Aqui as fotos para vocês verem como é mais ou menos, tá? O corrimento ele não é totalmente branco, ele é acinzentado, tá vendo? Tem pequenas bolhas, ó, umas bolinhas, certo? E o cheiro dele se assemelha a peixe podre. Geralmente é primária na mulher, né? Porque a mulher ela já tem, e sexual no homem, né? Porque o homem ele só vai pegar através da relação sexual. Porque o homem não tem, é uma bactéria que ela é da mulher. Então, o homem ele vai pegar se ele tiver relação com a mulher, né, infectada. Então, pode ocorrer também transmissão pelo contato entre parceiras sexuais femininas, que foi o que eu disse, né? Porque a mulher só não tem como acontecer, né, de homem para homem, a não ser que o homem ele tenha tido tenha feito a relação sexual com a mulher e depois ele teve com outro homem. Aí sim pode haver essa infecção, tá? E o período de incubação é de 2 a 21 dias. E essa doença, por ser bacteriana, né, ela vai ser tratada também com antibiótico, tá? O antibiótico que normalmente se usa é o metronidazol, é o mais usual, o metronidazol, tanto o gel vaginal, que é aquele gelzinho, né, que coloca com a bisnaga, como também o comprimido oral, tá? Então, geralmente é feito com ele. Mas também pode ser feito com a clindamicina, tá? Mas, por exemplo, se a mulher ela for num posto de saúde, por exemplo, lá eles vão passar o metronidazol para essa mulher. E é um tipo de bactéria que, quando a mulher ela faz o exame, né, o citológico Papa Nicolau, que a gente fala, aquele exame lá preventivo, se tiver em aumento, né, se tiver a Gardnerella mesmo, em relação assim, tá muito aumentado, vai dar no exame. Então, aparece lá no exame, né, então fica mais fácil de ser tratado. Aí os cuidados gerais, né, para prevenir a doença. Prevenir que essa bactéria se prolifere, aumente, né? Então é muito de acordo assim como a gente vive, né, com em relação ali a alguns fatores, né, do nosso dia a dia, no nosso cotidiano mesmo. Porque, minha gente, a gente tem nossa vagina, ela é uma vagina úmida, né? A gente sabe que ela é úmida e é um lugar úmido e fechado. Então, se é um lugar úmido, fechado, então é propício para a proliferação das bactérias, né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados, né, do nosso dia a dia mesmo, de rotina. Então, evitar a ducha vaginal, né? A gente às vezes acha que essas bactérias, esses problemas causam por falta de higiene, nem sempre é. Às vezes o excesso de higiene pode causar, né? Então, às vezes você lavar em excesso, você tá tirando ali também, às vezes, a proteção natural da sua vagina. Então, evitar a ducha, né? Então, a mesma coisa também, evitar sabonete íntimo também, minha gente, porque o sabonete normal é pior ainda, né? Porque quando a gente for lavar a parte interna, né, que é o canal vaginal, tem que ser lavado apenas com água. Lavar com bastante água, certo? Só a parte de fora é que a gente pode lavar com sabonete íntimo, porque senão modifica o pH
da nossa vagina, tá? Então não pode. A nossa vagina, ela é ácida. Então ela é ácida justamente para evitar que as bactérias se proliferem, se multipliquem. Se muda o pH, você botando, fazendo ducha vaginal, você lavando com sabonete íntimo, vai modificar o pH da gente. Vai deixar de ser ácido, vai ficar um pouco alcalino e essas bactérias ali vão começar a se proliferar, porque não tem mais acidez para matar, vamos dizer assim, tá? Então não pode. Então não utilizar perfumes, tá? Então existem os perfumes vaginais, nada de usar aqueles perfumes, tá? Então evitar roupa justa, calcinha, tá? Evitar usar mais calcinha de algodão. Se puder dormir sem calcinha, ajuda também, tá, minha gente? Para deixar, né, a vagina respirar, dizer assim, tá? E como eu disse a vocês, optar por sabonete íntimo, evitar estar lavando a região da vulva com um sabonete normal. Se for usar o sabonete íntimo, também não pode lavar lá dentro, tá, minha gente? E tá dizendo que mulheres, né, que tem, por exemplo, o DIU, ela tá mais propensa a desenvolver vaginose. Bom, um outro tipo de doença, né, que tem também, que é de acordo com o corrimento, que apresenta corrimento vaginal, é a candidíase, minha gente. A candidíase, ela é uma doença causada por um fungo, tá? O fungo chamado cândida, né? Do nome já diz, candidíase. O fungo é cândida. Esse fungo cândida, minha gente, existem várias espécies dele, né? Vários tipos diferentes. A que causa a candidíase vulvovaginal, né, que é a IST, é o albicans, tá? Mas existem vários outros que causam outros tipos de candidíase, como a candidíase oral, né? Tem o sapinho, que a gente fala, que é aquele monte que fica aquele monte de carocinho, como se fosse branquinho na língua, né? Que é o sapinho que a gente fala. Aquilo ali é uma candidíase. Isso que é a candidíase oral, né? Que é causada por um fungo, diferente do que a gente tem na vagina, né? Que causa na vagina, o vulvo vaginal, tá? Então, assim como a Gardnerella, nós também temos a cândida na nossa vagina, tá? De forma natural também. E quando ocorre também, do mesmo jeito da Gardnerella, quando ocorre um desequilíbrio ali da flora, é que vai acontecer a doença, a candidíase. É tanto, minha gente, que em alguns livros, né, em algumas literaturas, a candidíase ela não é considerada um IST, né? Ela é considerada apenas uma doença, né, uma infecção, mas ela não é causada, não é considerada um IST. Né? Não tem isso. Alguns livros dizem que é, outros dizem que não é, tá? Então, como é um IST que se transmite ali durante a relação sexual também, aí em algumas literaturas eles consideram, tá? Então, a candidíase vulvovaginal, como eu disse, é causada por um fungo, o Candida albicans, e ela causa uma inflamação, uma infecção, ou da vulva, que é a parte externa, né? Ou de dentro, que é a vagina, tá bom? Então, assim, o que é que mais... quais são os sintomas? Vamos dizer assim, os principais sintomas. O corrimento. Aí, como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, a candidíase, né, da Gardnerella, como eu falei nesse instante, da vaginose, né? O tipo de corrimento. O corrimento da candidíase, ele é branco, bem branquinho, branco leitoso, que a gente fala. Ele é branco leitoso e ele tem alguns grumozinhos. É como se fosse coalhado, entendeu? Aquele corrimento coalhado, com aspecto coalhado. E ele é branco, bem branco, e ele não tem cheiro, tá? O máximo que ele tem é um cheirinho azedo, mas ele não é fedido como o da Gardnerella. O Gardnerella, ele é bem podre mesmo. E esse não, ele tem um cheirinho, o máximo que ele tem é um cheirinho mais azedinho. E ele é, como eu disse, um aspecto assim de coalhado, um leite coalhado, como se fosse um leite coalhado, tá? E também a mulher que tem candidíase ou o homem que tem candidíase vai ter coceira, né? Vai ter o prurido, que a gente fala, que é coceira. Vai ter dispareunia, que é aquela dor durante a relação sexual. Então, a mulher vai sentir dor durante a relação sexual. Vai sentir dor quando vai urinar também, tá? Mas o principal sintoma vai ser o corrimento, a coceira e a dor durante a relação sexual. São os principais, tá? Então, pode causar também hiperemia vulvar, então pode ficar ali aquela região da parede vaginal, a parte de fora da vulva bem vermelha, tá? E coçando bastante. Aqui como fica, ó,
aqui é a vagina, o canal vaginal, tá vendo? Fica como se fosse várias placas grumosas, né? Bem branca. Ó, aqui é um espéculo, né, que foi colocado para como se fosse coletar o colo do útero. Aqui é o colo do útero, aqui dentro, que é o canal vaginal. Tá vendo como fica cheio de corrimento? E ele é bem branco, tá vendo? Ele é branco e grumoso, assim, parece coalhado mesmo. E nos homens também, viu? Dá pra vocês verem um monte de placa branca pregada aqui na glande. Tá vendo o aspecto? Como é de leite coalhado mesmo. Que são as placas, aqui é o canal vaginal. Como é, tá vendo? Todo grumoso. E existem alguns fatores de risco, né, para candidíase, como a gravidez, a obesidade. Então, assim, são fatores, minha gente, que estão ligados muitas vezes à questão da imunidade. Então, quando a mulher, a imunidade dela baixa, a tendência é a candidíase surgir, porque aumenta a proliferação ali dos fungos, quando a imunidade da imunidade baixa, tá? Então, por isso, gravidez, a obesidade, a parte de uso de contraceptivo oral e de antibiótico, ele é muito a questão de mudar ali o pH, tá? Então, muda o pH da vagina, aí acontece a mesma coisa que acontecia com a Gardnerella, né? Muda o pH ali, aí aumenta a proliferação ali das bactérias, dos fungos, né? Eles fazem a festa, se o pH vaginal mudar, tá? Então, hábito de higiene, vestuário, né? Então, tudo isso, minha gente, são fatores de risco para o aparecimento da candidíase. E o tratamento, né, vai ser feito com antifúngicos, né? Então, tanto a oral, tem os comprimidos orais, como tem também os cremes vaginais, né? Antifúngicos também. Então, são todas essas opções, tá? Que tem para ser feito o tratamento. Tá? Normalmente são associados o oral, o comprimido oral com o creme vaginal. Outras vezes eles dão só a parte oral, né? Porque a medicação oral, o comprimido, ele é mais forte. Que ele é dose, normalmente é dose única, então ele é bem forte. Então, por exemplo, se a mulher ela for gestante, que como eu disse que a gestante é bem comum aparecer, né? Por conta que a imunidade dela fica muito baixa. Então, na gestante é muito comum ela desenvolver candidíase. Aí, a candidíase na mulher tem que se ter um cuidado maior, tá? Então, assim, na mulher, o oral, ela não é usado, na caso da gestante. Na gestante só é feito o uso do creme vaginal, apenas. Viu? Que é o cremezinho, aquele que introduz na vagina, né? Junto com o aplicador. O oral na mulher que é gestante não é usado, tá bom? E só é tratado, tá? O parceiro, ele só é tratado se ele tiver sintoma, certo? Se o parceiro ele não apresentar sintoma nenhum, não precisa ser tratado. Só trata, por exemplo, a mulher. Só vai tratar a mulher. O homem não precisa, que ele está sendo assintomático. Agora, se ele apresentar algum sintoma também, aí trata os dois, tá? E um outro tipo que nós temos também de corrimento vaginal, de doença, de IST que causa o corrimento vaginal, é a tricomoníase genital, tá? Esse tricomoníase, minha gente, genital é uma infecção que ela é causada por um protozoário. O nome do protozoário é tricomonas, tá? Tricomonas vaginalis é o nome do protozoário que causa essa infecção aqui, tá? Então, essa infecção, ela também vai causar o corrimento vaginal, tá? E o principal sintoma, né? Porque vocês têm que saber a diferença desses três infecções que causam corrimento. Então, eu tô explicando para vocês quais são os principais sintomas e o aspecto do corrimento, que é o que vai diferenciar. No caso, no tricomonas, o que vai diferenciar é o corrimento, que esse corrimento aqui, a cor dele, ela vai ser sempre amarelada, esverdeada, tá? Ou vai ser bem amarelada, ou vai ser aquele amarelo esverdeado. E vai ser sempre abundante, assim, em muita quantidade, certo? É um corrimento também que vai ser fétido, tá? Vai ter um odor muito ruim, um odor forte, e em grande quantidade, e ele é bem bolhoso. Esse aqui vai ter bolhas bem grandes. A Gardnerella, ela causa também bolhas, mas são pequenas bolhas. Já no tricomonas, não, são muitas bolhas, né? Bolhas grandes. Pode ter coceira também,
Vai ter ardor também durante a micção, né? Vai urinar, sente dor durante a relação sexual também, que é o que a gente chama de dispareunia. E também pode causar na mulher um sintoma que é lá no colo do útero, tá? Que até eu coloquei a foto aqui para vocês verem, tá? Que é o que a gente chama de colpite, que é a inflamação do colo do útero, tá? Que a gente fala que é em aspecto em colpite em framboesa. Por quê? Porque fica esse monte de manchinhas, né, vermelhas. Aí tá inflamado, o colo do útero aqui tá inflamado, só que ele está inflamado, ele não tá todo vermelho. A gente fala que ele é colpite em framboesa, ó, que é o nome da inflamação que é causado por essa doença, tá? Pela tricomoníase, certo? E o contágio também é através do contato sexual, tá? Então, nesse tipo aqui de doença, a maioria dos homens, eles não têm sintomas, eles não apresentam sintomas. Olha como é o aspecto da secreção, tá vendo? As bolhas bem grandes, né? A diferença. E ele normalmente, ele é muita secreção, muito corrimento, tá? E ele é bem amarelado ou bem esverdeado. Aqui na foto ele tá um pouco branco, mas eu acho que é pela cor da foto, tá, minha gente? Mas ele é bem, o aspecto é amarelo ou esverdeado, viu? E o tratamento vai ser com metronidazol, minha gente. Metronidazol, que é o mesmo que normalmente trata a gardnerella, é o que vai tratar também aqui o tricomonas. As parcerias sexuais devem ser tratadas também com o mesmo esquema, tá bom? Então, assim, mesmo que o parceiro não tenha sintoma ou a parceira não tenha sintoma, tem que ser tratado, tá? É diferente da gardnerella e é diferente da candidíase. Só vai tratar o parceiro se tiver sintoma. Aqui não. Independente de ter sintoma ou não, tem que tratar. Por quê? Porque a gardnerella e a candidíase são doenças que eu disse que o agente etiológico já tem naturalmente na vagina da mulher. Então, pode acontecer a doença só pelo fato de ter aumentado. Pode não ter sido por conta da relação sexual, entendeu? E aqui não. Tricomonas, ele é totalmente sexual. Então, se a mulher ou o homem está infectado, o outro também com certeza vai estar. Aí, se não aparecer sintoma, tem que ser tratado igual, do mesmo jeito. E a nossa última IST que eu trouxe, né, que é o condiloma acuminado, que são as verruguinhas que são causadas pelo HPV, tá? Eu quero que vocês lembrem disso, minha gente. O nome da doença, da IST, não é o HPV. O HPV é o vírus, tá? Que é o vírus que é o papiloma vírus humano, HPV. A doença é condiloma acuminado, que é o que causa as verrugas. É o nome da doença. Condiloma acuminado é a lesão. O nome da doença, que é o que a gente chama de crista de galo, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, essa parte do condiloma acuminado, ela acontece, ela é causada, né, pelo HPV e vai causar o quê? Verrugas, né, na região genital. Então, pode ser tanto na vagina quanto no pênis, pode ser no ânus, pode ser na região oral também, se for causada por conta da transmissão ali de sexo oral, né? Então, pode causar também nessas regiões, tá? E é o acúmulo de verrugas, é como se fosse um agrupamento de verrugas. Então, várias verrugas ali vão aparecendo, vão se juntando, se agrupando, e às vezes forma que fica em um aspecto que a gente chama de couve-flor, né? Quando elas ficam agrupadas, tá? Então, são causadas pelo HPV, como eu disse. E o HPV, gente, é o principal causador do câncer de colo do útero, tá? Então, assim, o HPV é um vírus bem danado, um vírus, assim, que é grave, vamos dizer assim, porque ele causa o câncer de colo do útero. A mulher, ela só tem câncer de colo do útero se ela tiver o vírus HPV. Porém, o HPV, ele é um vírus que ele tem vários tipos, vamos dizer assim, que eles são enumerados. Então, existem vários números. Cada número desse é um tipo do vírus do HPV. Então, assim, é importante que vocês saibam que os que causam as verrugas só são esses dois, o 6 e o 11. São os dois tipos que causam essas verrugas, os condiloma acuminado. E eles são
de baixo risco para a potencialidade congênita. Então, assim, eles causam verruga, porém, para causar o câncer de colo do útero, eles têm baixa potencialidade, tá? Então, normalmente, não são esses dois vírus que causam o câncer de colo do útero. Os que são mais oncogênicos, né, que causam aquela alteração ali das células, né, no colo do útero da mulher, que pode gerar o câncer, são esses quatro aqui, o 16, 18, 31 e 45, são os principais. E esses aqui não são os causadores das verrugas, eles não causam a verruga, vamos dizer assim, eles causam o câncer, mas não causam as verrugas. E os que causam as verrugas, que são esses dois, eles raramente eles vão causar o câncer de colo do útero na mulher, tá? Então, aquela mulher que desenvolveu as verrugas, o condiloma acuminado, ela não precisa se preocupar tanto, né? Ficar pensando, meu Deus, eu vou ter câncer de colo do útero, não precisa ter tanta essa preocupação, porque raramente ela vai desenvolver por conta desse tipo aqui de HPV, tá? Porém, né, como eu disse a vocês que existem vários tipos de HPV, aí às vezes ela pode ter mais de um tipo também no organismo, né? Tem isso também. Então aqui são as fotos, né? Como é que é. Às vezes elas podem ser assim várias, individuais, ou ela pode se agrupar, tá vendo? Aqui é uma vagina, viu, minha gente? Formando aqui o aspecto de couve-flor, né? Como a gente fala. Tá vendo? Aqui são várias verrugas acumuladas, agrupadas, que é na boca, né? Embaixo da língua. Então pode nascer, né? Tanto na região genital quanto oral. E o contágio normalmente é através da relação sexual, né? Seja ele anal, oral ou vaginal. Mas também ele pode ser causado também por outros tipos de contato, né? Então, por roupa íntima, o vírus pode ser transmitido, vaso sanitário, né? Então, pode também banheiras, objetos pessoais íntimos, né? Que você vai ter contato íntimo ali. Podem também contaminar, minha gente, pode causar esse contágio. E também pode ser transmitido também durante a gestação e no momento do parto, né? Então, se a mulher ela tiver com as verrugas na vagina e ela tiver essa criança por parto vaginal, essa criança pode ser infectada, tá bom? Então, assim, muitas vezes essas verrugas elas só aparecem quando a imunidade cai. Muitas vezes tem o vírus, né, no seu organismo, aí quando a sua imunidade baixa é que vai aparecer essas verrugas vão se desenvolver. Então, muitas vezes você tem o vírus e você passa a vida toda e não desenvolve, não manifesta nenhum sintoma. Então, pode ser assintomático, tá? O HPV. Né? Então, assim, a maioria dos homens, minha gente, não manifesta o HPV, são assintomáticos. Então, normalmente é a mulher que apresenta, tá? Os sintomas. Normalmente. Então, os homens, eles são muito assintomáticos. Eles têm o vírus, mas não manifestam os sintomas, tá? Então, por isso que tem que ser feito o preventivo. A mulher tem que fazer sempre o preventivo, né? O Papa Nicolau ali, né? Porque se tiver no Papa Nicolau, né? Você tem que, é uma forma de você prevenir o câncer de colo do útero, né? Porque como o HPV, como eu disse a vocês, ele é quem causa o câncer de colo do útero, né? Então, ela tem que ter essa preocupação de anualmente, a partir do momento que ela tem a vida sexual ativa, ela anualmente tem que fazer esse exame. Certo? E o tratamento, minha gente, o tratamento do condiloma, né? Ele pode ser feito tanto químico, né? Que vai tipo queimar ali essa verruga, para essa verruga cair, ou ele pode ser imunoterápico, né? Então, aquele paciente ele vai tomar imunoterápico, são remédios que vai aumentar a imunidade dele para poder essas verrugas sumirem ou ele não desenvolver mais, né? Não aparecer mais, porque ele sempre com a imunidade dele alta, né? Os sintomas não vão aparecer, as verrugas não vão aparecer. Como eu disse a vocês, ela aparece quando a imunidade daquele infectado cai, tá? E também cirúrgico. Muitas vezes, dependendo do grau, do nível que esteja ali, as verrugas têm que ser feitas de forma cirúrgica. Como aquela foto que eu mostrei, né? Daquela mulher que estava com aquela vagina em couve-flor. Ali, só remoção cirúrgica mesmo. Tem que tirar de forma cirúrgica, né? Agora, quando é só uma verruguinha ou outra, né? Pode ser feito de forma química. Que eles colocam, né? Um produto químico e aquela verruga, ela vai queimar e vai cair.
E a medida preventiva do HPV, né? O HPV é um vírus. Como eu disse a vocês, vírus não tem cura, infelizmente. Então, assim, tem formas de controle, né? Ou você controlar, evitar, né, ter relação sem uso de preservativo, porque o uso de preservativo é a maior forma de prevenção de todas as ISTs. E a medida preventiva que nós temos é as vacinas, né? Porém, as vacinas, elas só vão prevenir as pessoas que não tiveram contato ainda com o vírus. Se teve contato com o vírus, não adianta se vacinar, né? Porque a vacina, ela é uma forma de prevenção. Então, se você já teve contato com o vírus, não adianta mais, porque a vacina não trata, tá? A vacina do HPV, né, é uma vacina que, de certa forma, ela é nova, né? Ela não tem tanto tempo que o Ministério da Saúde está ofertando aí para as nossas meninas e meninos, né? Então, tanto para meninas e meninos, a partir dos 11 anos, né, é dado essas vacinas em 2 doses, certo? E essa vacina a gente chama de HPV quadrivalente. Quadrivalente por quê? Porque ele vai prevenir 4 tipos de vírus, né? Então, são esses 4 tipos de vírus, né, que são 2 oncológicos e 2 na parte de prevenção de verrugas, né? São 4 que causam câncer de colo, 2 que causam câncer de colo do útero e 2 que causam verrugas. Então, ele previne esses 4 tipos aqui de vírus do HPV, tá? E aqui é a idade, né, que se toma as vacinas. No caso, no SUS, pelo SUS, né, os meninos e as meninas é de 9 a 14 anos que vão tomar essa vacina. São duas doses, tá, minha gente? Toma hoje e daqui a 6 meses toma novamente a segunda dose. E no particular, né, nos homens pode ser de 9 a 26 anos e nas mulheres de 9 a 45 anos, tá? E quando tomada, né, até os 14 anos, são feitas as 2 doses, como eu disse. E para as pessoas de 15 anos, né, acima de 15 anos, aí tem que ser tomado 3 doses. Né? Toma uma hoje, uma com 1 mês e uma com 6 meses, tá? Então, são 2 doses para até 14 anos e são 3 doses para pessoas acima dos 15. E as medidas preventivas de todas as ISTs, né, como eu disse, a principal medida de prevenção é o preservativo, né, tanto o feminino quanto o masculino, os dois previnem de forma igual, né, então, além de prevenir a gravidez, ela também previne essas infecções sexualmente transmissíveis, tá? E assim, é importante saber, né, que o tratamento para todas essas ISTs que eu falei, todas as outras também que tem, que eu não falei, né, porque senão a gente fica a noite inteira aqui, falando sobre, então o tratamento tem no SUS, né? Então o SUS ele oferece todos os tratamentos dessas ISTs de forma gratuita, tá? Para o infectado, tá bom? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? É isso, foi uma aula um pouquinho demorada, né? E é que eu falei só de algumas. Se eu fosse falar de todos que tem, a gente ia ficar a noite todinha aqui falando, tá? Então, a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus!